Fala tricolor, fala você torcedor de todos os outros clubes que está se amarrando nesse super mundial. Eu sou o Wallace do canal Flu Me Domina e nesse vídeo eu vou falar sobre como o futebol europeu, a gente baba um ovo, a gente passa pano, mas ele é um imenso cariocão, ele é um imenso paulistão e eu vou mostrar isso pra vocês agora. Mas antes eu convido vocês aí a me seguir, segue esse canal aí, me ajuda, deixa seu comentário, né? O que você acha do Super Mundial, o que você acha dessa comparação em que vários desses campeonatos nacionais dos europeus, português, espanhol, italiano, Premier League, né, são muito parecidos com os campeonatos estaduais aqui do Brasil. Então, vamos embora. Mas antes de eu ir para essa grande polêmica, acredito que você vai me criticar pra caramba aí. Vamos lá, o Super Mundial nesse momento já foram 2 jogos do grupo A da segunda rodada, que inclusive eu esqueci de escalar. Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly, um gol contra, né? O primeiro gol foi gol contra, o segundo foi um gol que lembra muito o lance desperdiçado pelo Everaldo, e o Inter Miami de 2-1 de virada do Porto, deixando o Porto numa situação complicadíssima. Na última rodada vai ser apenas um jogo ali de cavalheiros, né? Palmeiras Inter Miami, perdão. Apenas um empate entre eles classifica os dois. É isso. Complicou muito pro Porto no final do jogo, eles tentaram ali alguma coisinha. Nesse momento o Atlético está ganhando de 1-0 do Seattle Sounders. 1-0 é um placar que ainda deixa ele em muita desvantagem em comparação com o Botafogo. Eles tomaram 4 no primeiro jogo, estão fazendo 1, tem saldo de -3. Botafogo ganhou de 2-1, tem saldo de 1. E aí, grupo C, aquela goleada do Bayern, né? Empate do Benfica e Boca, que o Boca poderia ter vencido o Benfica. Grupo D, Flamengo e Chelsea em primeiro, né? Empatados ali. Eu não sei qual é o critério de desempate que faz com que o Flamengo esteja em primeiro, porque se na quantidade de gols feitos, nenhum tomado e saldo de gols é o mesmo, seria o quê? Número de cartões amarelos, aí eu já não sei, porque se for os dois com tudo igual, o Chelsea deveria estar ali em primeiro, mas eu não sei. Vamos lá, grupo E, River Plate em primeiro, ganhou de 3-1 o Real Reds, e Monterrey e Inter empataram. Monterrey fez um gol com o Sérgio Ramos. Grupo F, que é o nosso empate, né, do Borussia Fluminense, Sundowns e o San Hyundai, ali, né, que foi a partida, 1-0. Grupo G, goleada da Juventus, né, vitória também do City, e os dois ali, AIDA-SC e All-In com nenhum ponto. Grupo H, que é o último, RB Salzburg, a única vitória desse grupo aqui. Real Madrid, Al Hilal empataram, e o Pachuca, que estava torcendo muito o Pachuca, perdeu, e o John Kennedy não fez gol. O gol foi feito por não lembro agora do nome do jogador do Pachuca. Mas vamos lá, agora é a parte de que vocês aí, quem passa pano pro futebol europeu, vai me xingar. É o seguinte, para começar, aqui eu vou colocar os 7 primeiros lugares a nível de conquistas de Brasileirão. Então você tem Palmeiras disparado com 12, você tem Santos com 8, Corinthians e Flamengo com 7, São Paulo com 6, São Paulo já não ganha desde daquela trinca seguida, né? Cruzeiro, Fluminense e Vasco com 4, Internacional, Atlético, como eu tinha, né, feito só 10 times, tem o Botafogo também aqui com 3. Mas se você for comparar assim a quantidade de times também, a Champions é muito parecida. Você tem ali, ó, o Real Madrid disparado com 15, aí você tem o Milan com 7, e depois os outros estão muito mais juntos, né? Bayern, Liverpool, Barcelona, Ajax, que já não ganha muito tempo, né? Inter de Milão, que por 2 vezes praticamente seguidas foi vice, Manchester, Juventus, Benfica. A gente poderia colocar o Chelsea aqui também, que lutou, aí foi campeão lá atrás, foi campeão depois com o Thiago Silva. Ou seja, o Brasileirão, ele tá para Champions. O problema é que a gente considera um Brasileirão, que seria uma Champions do Brasil, como um campeonato nacional de 38 rodadas, sendo que essas 38 rodadas são contra times de completamente, né, distâncias completamente diferentes. Imagina só se um clube de Manaus
né, um clube lá de Roraima, lá do Acre, fosse tão grande ao ponto dele estar na Série A, e aí você ter Grêmio, teve aquela discussão, né, por exemplo, o Águia de Maré da Fluminense, o Grêmio contra aquele time lá de longe também, imagina isso recorrentemente, aí vai para Manaus, aí vai sobe. Então acho que seria interessante a gente talvez mudar, não o campeonato estadual, às vezes a gente mudar o fato do nosso campeonato brasileiro ser um campeonato de pontos corridos. Isso por quê? Porque lá, agora vai a parte que que muita gente vai xingar. O campeonato carioca, ele tem poucos times. E você tem apenas um único, vamos dizer assim, turno, porque os times só se enfrentam uma vez. Se você com essa quantidade de times pequenos assim, 12, 13 times, na 14, você faz 2 turnos, como se fosse um campeonato brasileiro, você teria menos rodadas totais do campeonato brasileiro, e você pega esse brasileiro e faz ele em um único turno, cada time se enfrenta apenas uma única vez, e faz aquele octógono na final, como era até os anos o quê? 2003, 2004, 2005? Acho que até 2005 ainda era assim, né? Os 8 primeiros colocados iam para um octógono final e se enfrentavam, né? E de volta. Eu acho esse jeito muito mais maneiro, porque eles estão tentando fazer algo parecido com o que era a emoção do Brasileirão com a Copa do Brasil. E aí você acaba que elitiza muito a Copa do Brasil e você nunca mais vai ver campeonato de Copa do Brasil sendo ganhado por Santo André e, por exemplo, agora Paulista de Jundiaí e tal. Enfim, então aqui, ó, Carioca, Flamengo 38, Fluminense 33, Vasco da Gama 24, Botafogo 21, são os 4 principais, né? E aí, muito lá atrás, você tem Bangu, o América com 7, Bangu com 2, e São Cristóvão e Paysandu com 1. E aí você poderia comparar isso facilmente com o Premier. Você tem aqui, ó, 4, né, praticamente, né, atualmente são 2 principais, né, 3 na verdade, 2, Liverpool e Manchester, que atualmente são os que ganham. Manchester que ganhava muito e está muito tempo sem ganhar, o Arsenal também ganhava muito, ficou muito tempo sem ganhar, e aqui os outros times que, ó, já estão muito tempo sem ganhar. Chelsea que veio naquela leva de ganhar tudo seguidamente, né, aqui atrás. Então, o Carioca, em relação à quantidade de títulos, é uma Premier, assim como o Campeonato Paulista. Você tem Corinthians com 30, Palmeiras com 26, São Paulo com 22, Santos com 22, e aí os outros aqui embaixo, ó, tudo com pouco título. E aí você tem, por exemplo, um Campeonato Mineiro, que você tem 2 times que são muito acima de qualquer outro time, Atlético Mineiro e Cruzeiro, aí depois você tem uma terceira ali que é o América, e depois todo mundo muito abaixo dos 2 primeiros. Isso é um espanhol. Você tem 2 aqui, ó, Real Madrid e Barcelona, que tem muitos títulos a mais, um Atlético de Madrid correndo por fora, e os outros bem abaixo dos primeiros. E aí você tem um gaúcho. O gaúcho ainda é pior do que esses aqui, porque o gaúcho são literalmente só 2. Os outros, cara, quem sabe algum outro dia Internacional e Grêmio, sei lá, eles, não vou jogar. Aí ganham de novo, porque só dá eles ao tempo inteiro. Dizem que é o regional, né, a derby mais famosa do mundo, né, pelo menos aqui no Brasil, mas só tem eles 2 ali, o enfrentamento é só entre eles 2, então a rivalidade é grande, mas é só entre eles 2. E aí tu pode comparar, cara, muito isso com outro campeonato, por exemplo, o português aqui, ó, ou mesmo esse espanhol que eu acabei de comentar aqui, que é só esses 2, e outros aqui correndo por fora. Você tem um campeonato cearense também, ó, 2 clubes apenas que ficam sempre ganhando ali, que é o Ceará e Fortaleza, aí você tem alguns outros aqui que correm por fora, que é basicamente a cara do português também. Você tem o Benfica, o Porto e o Sporting, que sempre ganham entre eles 3, quando um fica em primeiro, outro fica em segundo, terceiro. Ou seja, que competitividade há nesse nacional de Portugal. E os outros aqui, ó, tudo com... Cara, isso daqui parece muito com o Campeonato Gaúcho, ó, tudo com muito cara de gaúcho isso, velho. Aí você tem um italiano que até um tempo atrás era o mais disputado do mundo. Cara, eu gostava muito de ver o futebol italiano quando eu era adolescente, né? Aí você tinha, por exemplo, a Juventus, que ganhava literalmente tudo, né? Tanto que de lá pra cá, quando eu era adolescente, ela já tinha 30 títulos.
De lá para cá ela caiu, né? Foi para a Série C do italiano por conta de manipulação de resultados, aí voltou e aí já não voltou com essa mesma sede de ganhar tudo. Ou seja, lá de 2005, a gente está em 2025, 2005, 2006, 2007, eles só ganharam 6 títulos, mas tinham ganho 30 até então. E aí tem o Inter com 20, o Milan, que já foi o Papa Champions da Itália, tem a mesma quantidade de Champions desde lá de trás, assim como uma quantidade praticamente igual de títulos nacionais. E aí outros aqui que vêm mais por fora. Né? O francês, que né, atualmente é só Paris Saint-Germain, mas um tempo atrás era só Lyon, um tempo atrás era só Olympique. Né? E aí você tem aqui alguns outros que não são tão comuns assim, né? Mas que você observa também que, ó, capixaba, você tem o Rio Branco que ganha tudo, o Desportivo Ferroviário que bem distante, 20 títulos atrás do Rio Branco, Vitória com 10 e depois, ó, todos eles fracos. Acredito que você nem imaginava que era assim a quantidade de títulos do Campeonato Capixaba, assim como o Campeonato Goiano. Você tem 3 times também, ó. E aí um quarto aqui talvez correr por fora, com o Atlético Goianiense. E de resto, ó, 1. Russo, 10. E os outros praticamente 6, 3, polonês. E talvez agora, o que eu acho mais bizarro, o mais bizarro de todos, e coloca um peso enorme pro futebol, que é o futebol alemão. Você tem o Bayern só, pronto. Schalke 04, que até alguns anos atrás ainda estava ali brigando forte entre as primeiras posições, caiu. Aí vem, às vezes vem o Werder Bremen, caiu também, você não escuta mais, não é mais Schalke, não é mais Werder Bremen, é só o Borussia agora. E o Borussia ainda faz muito trabalho de quê? De correr, morrer na praia. Então o Borussia, que está aqui como quarto maior vencedor, junto com o Eintracht Frankfurt, que está em quinto junto com a mesma quantidade de conquistas que o Borussia. Mas, cara, 33. Você simplesmente está a 26 conquistas a mais do que o segundo colocado. Ou seja, o Bayern é o Papa título, né? Mas porque só tem ele. Então essa ideia de time europeu, todos os times europeus são muito bons, a gente pode pegar aqui, ó, o alemão. É o Bayern de Munique e atualmente o Borussia que é forte. Do polonês eu nem sei, nem conheço os times da Polônia para poder dizer qualquer coisa. O russo é basicamente Zenit, né? Mas aí vem o francês, é só Paris Saint-Germain. O Lyon, que era muito forte, caiu absurdamente. Quando eu era adolescente, o Bordeaux era muito visto, né? E o Olympique de Marseille. Italiano, você tem, em tese, esses 3 times aqui muito fortes. O Napoli, que veio, né, voltou agora a ser muito forte. E os outros times aqui que talvez sejam de segunda tabela. Português, só esses 3. Espanhol, só esses 2 com o Atlético de Madrid correndo por fora. Premier, aí o Premier já tem um pouco mais de diferença. Você tem o Manchester, que até uns anos atrás era muito forte, agora está desequilibrado, mas o Liverpool é muito forte, o Arsenal é muito forte, o Manchester City é muito forte, o Chelsea é muito forte, o Newcastle é muito forte, né? Então o Premier talvez seja o mais parecido com o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro não se parece com a Premier League. O Campeonato Brasileiro se parece com a Champions, só que o modelo do brasileiro não se parece com a Champions. O modelo brasileiro se parece com os outros nacionais, mas o Brasileirão ele deveria ser muito mais um campeonato tipo Champions, atrairia muito mais. Apesar da gente gostar desse modelo, eu acho que seria muito melhor a gente assistir desse jeito. Mas enfim, essa é a minha humilde opinião. Eu queria saber de vocês, e queria saber também, você já deixou seu like? Você já deixou seu comentário? Eu falei alguma merda? Falei alguma coisa que você não gostou de ouvir? Deixe seu comentário aqui e não deixe de me seguir e aperta o sininho para você sempre acompanhar as atualizações do meu canal aqui. Galera, valeu!